E todo ano é a mesma coisa. Basta começar o período chuvoso para a chegada de visitantes indesejados, os caramujos. A telespectadora Maria Aparecida Carlos ligou aqui para a nossa redação para reclamar de uma infestação bem próxima ao local de trabalho dela. Assim, devagarzinho, eles vão invadindo casas, quintais, tomando conta da área. Muitos bairros de Uberaba já estão infestados de caramujos. Depois que choveu, ficou pior, já que eles gostam de umidade. Muito séria a situação aqui, tá muito complicada. E é muitos, fica parecendo um pé de jabuticaba. O incômodo de Cida é maior ainda por causa dos clientes do salão dela. Aí enche o salão de caramujo, fica cheinho, o povo tem até medo de passar no passeio. Os caramujos africanos chegaram ao Brasil na década de 80 como uma alternativa barata ao escargot. O sabor é que era muito diferente. Depois do fracasso comercial, os criadores soltaram o molusco na natureza. E aí virou uma praga agrícola e um transmissor de doenças. Este tipo de espécie transmite meningite e peritonite. A Arlete tem medo. Correndo risco, porque aqui o quintal tá sujo e eu fico com medo de pisar. Por isso que eu perdi as uvas, né? Porque eu ficava com medo. Eva também está preocupada. O quintal dela está cheio. Já pediu ajuda ao centro de zoonoses. Só pediram pra gente colocar no saquinho e jogar sal. Mas não gostou da resposta. Queria um remédio, né, que possa matar os bichos, né? Nós vamos então falar agora com a repórter Lídia Duarte, que tem outras informações sobre essa infestação de caramujos que já dura alguns anos. Lídia, boa tarde. Tem como resolver em definitivo essa situação? Boa tarde, César. Boa tarde a todos. Segundo os biólogos, manter os quintais limpos já ajuda a amenizar o problema. Sobre esse assunto eu converso agora com o biólogo Paulo César Franco. Boa tarde. Qual que é a origem destes caramujos? Boa tarde. A origem vem do sul do país, entrou no Brasil vindo da África para tentar substituir o escargot na década de 80, final da década de 80. E existe uma solução definitiva para esse problema? Não, ela está inclusive classificada, não a médio e curto prazo, ela está classificada entre as 100 principais pragas. Então deve ser feito um controle permanente, mas a longo prazo a expectativa de talvez conseguir algum sucesso no controle dessa espécie. E o que fazer quando encontrar, um caramujo dentro de casa? Primeira coisa é ter certeza de que se trata do caramujo africano. A primeira coisa, se a pessoa não tem essa condição, procurar um centro de controle de zoonose, uma secretaria de saúde que tem condições de identificar. Fazer a coleta mecânica, com cuidado de estar usando luva, um saco plástico, macerar esses animais, ou seja, quebrar a casca e enterrar. Ao enterrá-lo seria interessante que se forrasse o fundo com a cal virgem. Também pode ser feita a incineração, mas sempre com cuidado de ter certeza de que a casca está quebrada para que nós não possamos ter aí o risco de acúmulo de água e reprodução de insetos, inclusive o Aedes aegypti. O caramujo é perigoso, para a saúde humana? Ele pode ser vetor de larvas, um hospedeiro intermediário de larvas de verminoses, mas no Brasil não existe nenhum relato dessa doença vinculada ao caramujo africano, mas existe o risco. Esses caramujos se reproduzem muito rápido, São extremamente prolíficos, reproduzem a partir de 4 a 5 meses, de 500 a 400 ovos, 4 vezes ao ano, principalmente nessa época chuvosa. Então por isso tem que ter um cuidado bem especial na hora de mexer com esses animais. Mexer com cuidado, sempre protegidas as mãos e evitar os entulhos dentro de casa, nos quintais, os restos de vegetação, tijolos, telhas, porque isso cria um ambiente favorável à sobrevivência dele. Ok, obrigado pela participação. E a infestação também preocupa os moradores de Tuiutaba. Veja com o repórter Flávio Oliveira. Terreno sujo, mato alto, lixo. É um ambiente propício para o caramujo africano. Eles sobem em paredes, causam problemas nas plantações e até doenças. Dona Maria Helena, que mora ao lado desse terreno baldio, enfrenta a situação. A gente tem medo de doença. Quando chove, eles saem andando e procurando a casa da gente. Os agentes do Centro de Controle de Zoonoses encontraram centenas deles no mesmo local. Em Ituiutaba, os problemas com o caramujo africano se agravaram desde 1994. Cada animal é capaz de botar até 400 ovos por vez. A casca do animal também pode representar perigo. Serve de criadouro para o Aedes aegypti. Para evitar a proliferação do caramujo, foi preciso uma força-tarefa no município. A gente está orientando a população, está fazendo a captura de primeiro passo, orienta a população e daí por diante é feita a multa se não for seguido
a rigor aquilo que a gente está propondo à população.